E o programa de hoje vai falar sobre o cara da Copa. Não tem pra ninguém. Todos os jogos só se fala nele. Não é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi e infelizmente também não é o Neymar. Sabe de que eu tô falando? Não? Que tal agora? Ele mesmo, o VAR, ou popularmente conhecido, árbitro de vídeo. É sobre ele que nós vamos falar no Bate-Papo Futebol Clube de hoje. E no programa de hoje recebemos Paulo Pellegrini, jornalista e comentarista esportivo da Rádio Universidade FM. O link da rádio vai ficar aqui na descrição do vídeo para quem quiser depois dar uma conferida na programação, conhecer um pouco mais da Rádio Universidade. Paulo, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo. Olá, Cassie, olá todo mundo, é um prazer estar aqui. Bom, e para quem não sabe, o VAR é uma sigla em inglês que significa árbitro assistente de vídeo, ou popularmente conhecido árbitro de vídeo. Não é uma tecnologia nova, mas tem viralizado, principalmente nas redes sociais, discussões e conversas, se o VAR é isso, se o VAR é aquilo, a partir do Mundial da Rússia, né? Então explica pra gente o que é realmente o VAR, como surgiu essa ideia, pra quê? O VAR ele é um sistema de vídeo que auxilia o árbitro de campo a tomar as decisões mais corretas, especialmente voltadas a pênaltis, lances de expulsão e também lances mais objetivos como impedimento, se a bola entrou ou não entrou. É uma tecnologia que já vem sendo ensaiada, né, pela FIFA em alguns campeonatos menores, como Mundiais Sub-20, torneios femininos, e também já na última temporada nas principais ligas, ou em algumas das principais ligas, como a italiana, a portuguesa e a alemã. E aí a Copa do Mundo está sendo assim, um grande momento da implantação desse sistema que tem como objetivo diminuir, né, as falhas dos árbitros que em Copa do Mundo historicamente sempre foram muito marcantes. Dá muita confusão, né? Exatamente. Então não é em todo caso que o VAR pode ser acionado, são casos específicos e no caso o árbitro em campo pode acionar o árbitro de vídeo e vice-versa, como funciona? Na Copa do Mundo tem sido o contrário, né? Tem sido os árbitros que ficam na cabine diante de 6, 7, 8 monitores, quando interpretam que há um lance que precisa ter uma revisão do árbitro, eles acionam via ponto eletrônico e o árbitro de campo tem a prerrogativa de assistir ao vídeo ou não assistir e tomar a decisão com o auxílio desses árbitros de vídeo. De fato, não é em todo o lance, porque o espírito do jogo também é que ele não seja interrompido muitas vezes. Então, de fato, os lances de gol, né, todo lance de gol, mesmo por mais que pareça um gol limpo, que não haja nenhum problema, mas ele é revisto pelos árbitros de vídeo. E aí quando segue normal, é porque eles viram e não encontraram nada de errado. Mas o lance de gol, que geralmente tem lá um impedimento no início da jogada, um lance, um toque de mão de alguém, o árbitro pode passar desapercebido no campo, mas o de vídeo vai tentar encontrar e vai sugerir ao árbitro que o lance seja invalidado. E ele não necessariamente precisa ir lá olhar na TVzinha ou ele pode se comunicar via, né, aqui o ponto com o árbitro de vídeo direto, né? Exato, tem a ver com a convicção do árbitro de campo. Esse é um ponto que tem gerado polêmicas, porque tinha-se uma expectativa, embora desde o início também se sabia que essa expectativa era meio ilusória, de que o VAR iria resolver todos os problemas de arbitragem do futebol. Não vai resolver. Tem dado outros problemas, resolveu alguns, tem gerado outros problemas, principalmente quando o Brasil, o pessoal tem reclamado muito, toda vez que aciona o VAR, mas não dá em nada, e aí? Exato, aí também tem um lado aí, que é o nosso lado, né, passional do torcedor, muito influenciado pelas transmissões da televisão, que existe uma espécie de voz única da TV aberta, com um comentarista de arbitragem único, então isso tudo influencia de fato as opiniões das pessoas. E na Europa, infelizmente, não só o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano é visto como muito simulador. Então eles lá... Neymar, alô Neymar. O Suárez Suárez também, verdade. Justiça seja feita. Infelizmente ele tem o hábito também de tomar um empurrão no ombro e colocar a mão no rosto. Essas coisas acontecem com jogadores sul-americanos, embora com europeus também, mas com sul-americanos eles têm essa fama. Então existe de fato, a Copa mostrou que existe sempre um pé atrás quando se vai consultar o árbitro de vídeo em lances envolvendo jogadores sul-americanos, porque eles são historicamente vistos como simuladores. Já tem um histórico aí.
o árbitro em campo, ele tem que ter a prerrogativa de seguir também a sua intuição. A arbitragem não pode ser acomodada a ponto de deixa rolar tudo que o de vídeo vai me consertar. Isso seria o fim do futebol. Na verdade, existe um consenso entre quem assiste a partida pelo vídeo, que são árbitros profissionais também, só não estão no campo, e o árbitro de campo. E aí, por isso que assim, a gente reclama aqui dos lances contra o Brasil, mas a gente também tem que convir que se os 4 árbitros de vídeo, mais o árbitro de campo, mais os 2 assistentes de campo e até mesmo o 4º árbitro que também está em campo, todos eles acharam que tal situação foi pênalti ou não foi pênalti, tal, a gente tem que aceitar. Depois que o árbitro de vídeo resolveu a questão, não vale mais chorar, porque senão não faz sentido ter a tecnologia. A gente continua com o juiz e reclama com o juiz do mesmo jeito, pois né? E você tocou num ponto interessante que é justamente o treinamento dado aí, por exemplo, a esses árbitros. São árbitros profissionais e como é dado esse treinamento? Eles têm uma espécie de curso especial? Quem pode ser aí qualificado a árbitro de vídeo? Eles recebem da FIFA a instrução de saber operar os equipamentos. Afinal, eles ficam diante de monitores, uma espécie de ilha de edição ali, né? E ali uma salinha fechada. Exatamente. Evidentemente, eles têm que olhar todos os ângulos. Existe um ponto também que é importante, que é o ângulo da câmera, né? Nós aqui estamos diante de um vídeo, né? Então, o que acontece? Você em casa, ou no seu tablet, em qualquer lugar, você está vendo um pedaço de um cenário maior. O cenário é maior, mas você está vendo a gente aqui enquadrado num certo cenário. No futebol é a mesma coisa. Cada ângulo de câmera está olhando uma coisa. Então, às vezes, um lance é muito óbvio por um ângulo, mas por outro, a gente vê a distância de 1 metro entre uma coisa e outra. Tipo um filme que o cidadão nunca acerta o soco de verdade, mas parece que acertou. Questão da ilusão, do cinema, é um truque, maquiagem, Então, assim, a imagem também, ela não vai resolver o problema, a não ser que houvessem uma infinidade de câmeras que pudessem dar a maior amplitude possível ao fato, mas isso não vai acontecer. Então, às vezes, também a gente fica com uma sensação de um replay, se foi pênalti, claro, tal, e no outro ângulo não foi nada. Então, esse cuidado também os árbitros de vídeo precisam ter. O ângulo da câmera induz a determinadas conclusões que não necessariamente são as conclusões reais se a pessoa tivesse vendo a olho nu do lado do campo. Quem tem acesso a essas imagens? Só a arbitragem ali ou a TV, no caso, na transmissão, pode ter acesso a essas imagens? São 2 coisas diferentes. O sistema do VAR na Copa do Mundo e nas ligas europeias, que são ligas fortes, ele é independente da transmissão da televisão. As televisões passam os jogos com suas câmeras, mas as ligas, no caso dos países europeus e no caso da Copa do Mundo, a própria FIFA, tem um sistema independente de transmissão que não influencia o da televisão, exatamente para evitar que a televisão apite o jogo. E aí só o árbitro em campo é que pode chegar ao monitor do lado do campo. A própria imagem da televisão fica distante, a imagem da televisão não fica filmando o árbitro muito de perto vendo o VAR, para que haja uma certa independência. Na Copa do Mundo, que até agora a gente está vendo um momento de muita discussão, de muito fair play, né? Ótimo, existe uma predisposição de encarar a Copa do Mundo com um grande espírito esportivo. Sim. Mas em campeonatos menores, naquela liga ali, mais séria, segunda divisão... a coisa mais séria, o negócio é mais embaixo. Aí eu fico com curiosidade de saber até que ponto o árbitro vai ter essa independência de ficar sozinho diante de um vídeo e não ter um cartola junto, um jogador, o capitão do time, todo mundo buzinando no ouvido dele. Com certeza. Porque existe uma cultura um pouco mais varziana, né, em alguns campeonatos. Você falou de um ponto interessante, por exemplo, o árbitro de vídeo em campeonatos menores, segunda divisão. A gente sabe que a FIFA, quando estava em fase de teste aí do sistema do VAR, a CBF se propôs a receber como um teste, mas depois abrir mão, alegando os custos, e aí, é claro, né? Tipo, é uma nova tecnologia, então vai exigir uma maior estrutura, mais profissionais, então o custo é maior. Como é que fica o VAR aqui no Brasil? Pega, não pega? O que a gente pode esperar? Bom, a gente espera que ele seja adotado porque é uma tendência mundial. O que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos é uma espécie de VAR clandestino. Explico. O lance ocorre, um lance duvidoso, e aí, e segundos depois, o árbitro em campo, de alguma forma, recebe uma informação e ele acaba anulando ou mudando a decisão dele. E muito se desconfia que essa informação vem através de alguém que viu o replay pela televisão. A famosa TV no celular, todo mundo hoje tem um celular. Exatamente. É verdade, em segundos alguém olha o replay e aí de repente chega a informação e aí, cinicamente, o trio de arbitragem diz que não, o 4º árbitro
viu o lance e me disse e tal. Só que o árbitro está a 1 metro do lance, o quarto está a 40 metros, o árbitro não viu e o cara está a 40 metros. É meio difícil acreditar. É truques da arbitragem. Pois é. Diante dessas situações, a CBF se viu pressionada a tentar minimizar esses problemas e como o VAR já estava sendo adotado em outras ligas, ela propôs aos clubes, isso foi esse ano ainda, 2018, a adoção do VAR. Mas o que acontece? Os custos por jogo foram estimados pela CBF e pelos clubes em cerca de R$40 mil, que é um dinheiro. É um pouco, né, cara? É um pouco. Ficaríamos pouco dinheiro, felizes, pouco dinheiro, com esse dinheiro. Eu não consigo nem contar, essa que é a verdade. Mas para os clubes de primeira divisão, que recebem milhões da televisão e tudo, e que tiram por jogo, um clube como o Palmeiras, por exemplo, que é um clube hoje o mais rico do país, ele tira... por que Palmeiras. Assim, ele tira R$2 milhões por jogo de renda do seu estádio, 1,5 milhão, então os 40 mil são pouco nessa proporção. Mas os clubes não quiseram eles terem a conta para pagar. A CBF propôs a adoção, desde que os clubes pagassem, foi feita uma votação entre os 20 clubes da Série A, a maioria deles escolheu não adotar o VAR por questões de custos. No Brasil, ele seria importante para evitar que continue havendo esse VAR clandestino, que é o que a gente desconfia que acontece, que é a televisão, sem querer, não que a TV faça isso de propósito, mas ela é utilizada para resolver um problema de arbitragem, isso não pode, né? E a verdade é que o VAR, como você falou, alguns amam, outros odeiam, às vezes é legal, às vezes não é legal, mas é uma tecnologia que está aí para ajudar a melhorar o futebol, pelo menos essa é a ideia principal, essa é a ideia original. E o que a gente pode esperar é melhorias. A gente sabe, aquilo que você colocou inclusive no início, não é a solução para os erros da arbitragem, mas já é um passo, já é um caminho andado aí. Exato, o VAR só não vai ser, ele sendo perfeito, que nunca vai ser, mas o máximo possível de perfeição, onde é que vai emperrar? Na interpretação. Quer dizer, um pênalti, os lances contra o Brasil na Copa do Mundo, a falta em cima do Miranda, pênalti no jogo contra a Bélgica. Põe lance nisso. Mas assim, de qualquer maneira, vai ter a interpretação, vai ter aquele árbitro que vai dizer assim, houve o choque, mas não foi o suficiente para derrubar. Vai ter aquele que vai dizer, não, se não houvesse o choque, o jogador não teria caído. Essa interpretação o VAR não vai resolver. Ele vai dar as imagens e pessoas... Aí cabe ao árbitro. Exato, vão escolher a decisão. O que eu acho importante é que depois que a decisão for escolhida, deve-se acabar a choradeira, porque a única função do VAR é essa, é diminuir a sensação da injustiça. Então, a gente pode não concordar com a decisão, mas a gente tem que ter em mente que várias pessoas viram e chegaram a tal decisão e ela passa a ser soberana. É por isso, galera. Então, paz, que o árbitro de vídeo também é gente, vamos com calma. Mas a gente quer saber também a sua opinião, então deixa aqui nos comentários do vídeo o que você acha, você concorda com o VAR, não concorda, teve lances que você achou que foi erro da arbitragem, que foi pênalti ou não foi pênalti, deixa seus comentários, conta suas histórias aqui pra gente, participa desse bate-papo. Paulo, queria te agradecer, muito obrigada por participar dessa conversa, seja muito bem-vindo todas as vezes, tá? Eu que agradeço o convite, estamos à disposição, um abraço a todo mundo. E o programa de hoje fica por aqui, mas não esqueça de deixar o seu like caso você tenha gostado do vídeo, inscreva-se também no canal e divulga aí para seus amigos, famílias, para que eles também possam assistir e comentar aqui embaixo as histórias relacionadas ao futebol e, claro, ao árbitro de vídeo. Até o próximo Bate-Papo Futebol Clube!